Salve galera, vamos trocar uma ideia que eu já queria ter falado ontem, né? Eu queria ter trocado uma ideia sobre isso ontem com vocês, mas não deu, mas vamos lá, cara. Vamos falar um pouquinho sobre... Cara, eu não vou nem projetar Botafogo e Atlético Goianiense, eu vou falar um pouquinho sobre o clima desse jogo, o clima da partida, um pouco do adversário e também sobre janela de transferências, na segunda janela que vem em julho. Fazer algumas atualizações do que o Botafogo está pensando já, claro, né? O momento é agora, né? Agora a janela está fechada, isso é o mais importante de tudo e o Botafogo tem que se preparar para um próximo momento. A gente vai filtrar tudo que a gente viu ao longo dessa semana. Eu vou pedir muita atenção a vocês, né, cara? Porque eu acho que nesse período em que nada vai se confirmar, né, ao contrário do que eu pensava, é aí que muita gente vai tentar, né, cara, especular muita coisa. Tá legal? Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia. Se inscreve aqui no canal, estamos chegando a quase 73 mil inscritos. Vamos pra cima. Já tô com o meu cafezaço aqui tomando, né? E vão pra cima, né? Pô, Bruno, café meio-dia, 1 da tarde, ritmo do carnaval. Eu fiquei vendo os desfiles até tarde. Bom, o que a gente pode falar primeiramente sobre, antes da gente falar de Zahavi, Marçal, movimentos do Botafogo no mercado, né? Se é que tem movimentos, né? Vamos falar aqui um pouquinho do Atlético Goianiense, tá, gente? Se engana quem pensa que vai ser um jogo extremamente tranquilo, que o Botafogo vai dominar tudo e que vai ser amplamente superior. Pode ser, claro que pode ser, né? Inclusive, tomara que seja, né? Mas se engana quem acha que vai ser um jogo super tranquilo, que o Botafogo não vai ter certa dificuldade contra o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli, né? O Atlético Goianiense vem se sobressaindo muito graças ao seu digníssimo estádio, né? Que foi remodelado em 2018 e, cara, vou te falar, é um alçapãozinho ali de respeito, né, um gramadinho bom, torcida ali perto. Acho que a melhor aquisição para o Atlético Goianiense foi ter, né, remodelado, né, esse estádio Antônio Ascioli, que estava um pouquinho largado, né, digamos assim. E aí o Atlético Goianiense faz ali daquele local o seu alçapão e, honestamente, acho que vai ser um jogo difícil, tá? Ah, Brown, mas eles perderam de 4-0 pro Red Bull Bragantino. Não, a gente perdeu de 3-1 pro Corinthians, né? E aí os torcedores do Ceará falaram, pô, o Botafogo tomou uma porrada do Corinthians, então já que a gente ganhou do Palmeiras e ganhou na Sul-Americana, a gente vai macetar, ganhamos o jogo. Então, se engana quem se baseia no último jogo, né? Ah, o Atlético Goianiense, pô, foi goleado pelo Bragantino, né? Goleou na Sul-Americana LDU, ganhou o Defensa e Justiça lá na Argentina, empatou com o Flamengo. Então, cara, é um time que, naturalmente, como todas as equipes com limitações e altos e baixos, né, vai ter suas oscilações. E dentro de casa é uma equipe chata, tá? Que ataca muito rápido, né, mas que não só fica sujeito ao contra-ataque. É uma equipe que também gosta de criar de uma maneira muito rápida. E é uma situação até bem parecida com a do Ceará. Tá? Eu acho que o Botafogo ele tem que se portar de uma maneira defensiva parecida com a que se portou contra o Ceará e até melhor. Porque se você comparar no papel, o time do Atlético Goianiense não é tão bom quanto o do Ceará. Se você pegar peça por peça, comparar ali o volante do Ceará, um Lima, né? Tudo bem que o Vina não jogou, mas tu tem ali o Speed Mendonça, um Zé Roberto, que era do Atlético Goianiense, né? Foi pro Ceará. O time do Ceará no papel é melhor, mas eu acho que o time do Atlético Goianiense é mais organizado hoje do que o Ceará, em termos de modelo de jogo e tudo mais. Humberto Louser é um bom treinador, na minha opinião. Dorival Júnior lá no Ceará também mas começou agora, né? Ele tem 4 jogos, se eu não me engano, aí no comando 5, né? Agora com a Copa do Brasil, no comando do Ceará, vinha de 3 vitórias, perdeu o Botafogo, né? O Humberto Louser já está iniciando o trabalho há mais tempo, é um cara que eu sinceramente gosto bastante, é um cara que eu acho que ele vai ser um treinador promissor aí para, vamos dizer, times aí emergentes, vamos colocar assim. E você tem peças interessantes nesse Atlético Goianiense que vem produzindo bem. Tem o Wellington Rato, que é chato, mete gol pra caramba em todo mundo, né? Fez gol no Flamengo, né? Tem ali o Marlon Freitas, tem ali no banco, né? Agora você vai ter o Bárcia, né? Que jogou no Sport no Goiás, tem o Turim, né? Enfim, cara, tem uma galera aí que o Rickson, né? Jogou no Botafogo e é um jogador, vamos colocar assim, útil nesse sistema de jogo do Atlético Goianiense. É um cara que geralmente alterna entre reserva e titularidade, né? O Jorginho, né, camisa 10, voltou para o Atlético Goianiense. Então, um time chato, jogadores que conhecem o clube. Enfim, cara, que honestamente eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não acabar caindo no jogo
do Atlético Goianiense. Eu acho que o Botafogo vai ter que ditar o ritmo da partida e eu acho que com o Luiz Castro isso não vai ser problema. O Botafogo realmente tem que ditar esse ritmo do jogo e eu mantenho o que eu falei contra o Ceará e contra o Ceilândia. Era muito importante que o Botafogo... Era bem importante que o Botafogo começasse fazendo um gol logo no primeiro tempo, porque o Botafogo não fica nessa busca incessante do gol, não se desgasta tanto quanto se desgastaria se o primeiro tempo terminasse 0-0 ou 1-0 para o adversário, e conseguiria cadenciar o jogo tendo a vantagem numérica no placar. Tá? Então é isso que eu penso. Agora vamos lá, né? Depois a gente confirma a escalação, quem é que joga, quem não joga, isso é papo para mais tarde. Eu pretendo fazer uma live aí no domingo, hoje, né? Nesse sábado não vai ter Acorda Botafogo, não vai ter live, né? A gente vai fazer 2 de conteúdos aqui, tá? E aí agora eu quero falar um pouquinho sobre movimentos do Botafogo no mercado, tá? Primeiro, os movimentos, gente, como inclusive apurou muito bem o Fogão Net, é uma apuração que ela bateu com o que eu pude buscar de ontem para hoje, é que o Botafogo ele está fazendo observações, tá? Lembra que o Botafogo tinha um mapeamento de scouting, uma lista, e aí os jogadores, alguns foram procurados na primeira janela, outros nem se tentou, outros não chegou nem a se negociar por conta do preço, alguns recusaram, outros aceitaram, o Botafogo trouxe jogadores. Então, essa lista ela continua nas mãos do Botafogo. E o Botafogo vai seguir analisando alguns jogadores e até buscando outros atletas no mercado que estão em proximidade de fim de contrato, né? O que está acontecendo e tudo mais. Primeiro, sobre quem, vamos colocar assim, está na mira do Botafogo para a segunda janela, né? Que é o que a gente tem. A gente tem o Marçal, lateral esquerdo, né? Que já está acertado a palavrado com o Botafogo. A situação do Zahavi, que é um cara que tem muito interesse em vir para o Botafogo e o Botafogo aguarda, né, essa proximidade da abertura da segunda janela para fechar com o cara. Pô, Brau, mas por que não fecha de uma vez? Pré-contrato? Daqui a pouco eu explico. E tem a situação do Marcelo, né, lateral esquerdo, que foi procurado, né, algumas vezes pelo Botafogo, pelo próprio John Textor, mas o que parece é que o Marcelo ainda quer jogar no futebol europeu, não deve renovar com o Real Madrid, mas pode ficar no futebol espanhol. Tem sondagens dele do futebol turco, parece que por questão familiar, né? O filho dele joga nas categorias de base lá do Real Madrid, enfim, aí o cara quer ficar mais um tempo lá, 1 ou 2 anos, né, no futebol europeu, né? Então, não sei se viria agora. De resto, cara, o Botafogo vai fazer observações, mas tomem cuidado, cara, com as notícias falsas, sabe? As especulações, né? Tem muita gente que vai usar, sei lá, o fato do Botafogo ter olhado para um certo jogador, o Botafogo negocia, o Botafogo encaminha, né? E aí cria-se todo um estardalhaço por uma coisa que ela não existe, tá? Por exemplo, uma coisa que existe. Realmente o Botafogo, pelo que eu pude ver, né, existe ali um interesse do Botafogo, né? Não é uma mentira, isso é uma verdade, né? Que veio do site Gol, que o Botafogo vê o Gustavo Scarpa como uma peça interessante, mas eu acho que é difícil pelo fato do Gustavo Scarpa já ter falado abertamente que depois dele acabar o ciclo dele no Palmeiras, que foi muito vitorioso, ele quer jogar na Europa, tá? E ele tem possibilidades, para jogar fora do Brasil, tá? Um exemplo, o pessoal fica fazendo um estardalhaço danado, Vitinho, não sei se é verdade, né? Não sei até que ponto isso é verdadeiro, se o Botafogo entrou em contato, se o Botafogo só observou, tal. Então não posso comentar aqui. O que eu sei que eu não gostaria, né? Mas ele é bom. Eu sei que ele é bom. Claro que ele é bom. Inclusive surgiu aqui, a gente conhece bem, mas eu acho que pelo preço que se paga, eu não vejo esforço nele. Ele é um cara que é muito preguiçoso, né? Acho que a torcida do Flamengo reclama mais dele, da preguiça dele, do sono dele, do que propriamente do futebol, né? Então não gostaria não, apesar de ter qualidade. Aí muito se falou também, teve a situação Allan Kardec, né? Aí, porra, aí veio um perfil, todo o respeito do mundo, não quero aqui me colocar acima do bem e do mal, mas, porra, aí veio um site, Botafogo encaminha Allan Kardec. Como é que o Botafogo vai encaminhar o Allan Kardec se a janela tá fechada, querido? Mas ele tá livre no mercado. Não, ele rescindiu, né, com um clube chinês, e aí, para você rescindir, a rescisão tem que sair antes do fechamento da janela. Mas tem o atraso salarial. Gente, se tem essas condições, não está encaminhado, né? Então, não faz muito sentido, sabe? O Allan Kardec, pelo que eu vi, o Botafogo até chegou a pesquisar no início, lá na primeira janela, lá em janeiro, fevereiro, o Botafogo chegou a pesquisar a situação dele e viu que o salário dele era caríssimo, né? Coisa assim que entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais,
E não tem como você pagar uma coisa dessa pro Allan Kardec, né, cara? Desculpa. Né? Até pro Zahavi você pensa duas vezes, imagine pro Allan Kardec. E aí, sobre a situação do Zahavi, né, cara? Aí é o que é a minha grande situação de temor, vamos colocar assim. O Zahavi, ele é um cara que tá fazendo gol atrás de gol no PSV, né? Um cara que tá jogando muita bola. E aí, naturalmente, né, a gente vai ver esse cara aparecendo mais no mercado. E aí, qual é o meu medo em relação a isso? Porque o Botafogo ele tem que esperar 2 meses e meio, 3 meses, né? Ele vai ter maio, junho e julho. O Botafogo tem que esperar todo esse período para aí sim poder contratar o jogador, né? Para poder fazer uma proposta, para poder, enfim, mandar aí o contrato para ele assinar e jogar no Botafogo. E aí, meu amigo, num período entre 60 e 90 dias, porra, cara, pode surgir um clube da China, da Arábia, de Israel, né, que é a terra dele, e oferecer um caminhão de dinheiro maior do que o Botafogo oferece, né, e ele ir embora, né. Então, pô, Bruno, então tem que assinar o pré-contrato, mas esse que é o problema, né, como é que tu vai convencer o cara a assinar o pré-contrato? O empresário também não é bobo, ele não é bobo, né, pô, não vou assinar um vínculo com o Botafogo, sabendo que daqui 1 mês e meio, 2 meses, pode chegar um clube e me oferecer o triplo de dinheiro pra eu jogar e eu faço a minha vida, né. Pô, Bruno, mas isso daí os caras gostam de dinheiro, gosta do dinheiro, todo mundo gosta, tem jeito. Né? Então, acaba que a gente vai ficar nessa tensão, né, cara? Ele tem o interesse de jogar no Botafogo, as conversas elas estão caminhando para um denominador comum, vamos colocar assim. As partes elas se entendem, ainda tem que acertar alguns detalhes, é óbvio, né, cara? Mas o problema disso é a situação da janela, né, cara? Pô, imagina, chega no fim de maio, Botafogo ali, porra, ainda conversando, pô, vamos assinar tal, aí chega um clube lá dos Emirados Árabes, oferece um salário astronômico pro cara, né, esse que é o meu medo, né, cara, o próprio Textor falou isso numa entrevista, né, a cada gol que o Zahavi faz no campeonato holandês, na Copa da Holanda, né, na Conference League, né, que ele foi eliminado, ele acabou de ser campeão agora, eu acho que da Copa da Holanda, algo do tipo, a cada gol que ele faz eu tenho um calafrio, né? E é exatamente isso, né, cara? Então, eu acho que o que a gente tem pra fazer agora é torcer, rezar, para que esse cara realmente aceite a proposta do Botafogo quando chegar próximo ali da segunda janela. E é isso. Eu confio muito que esse cara vai vir. Adoraria a chegada dele. O Botafogo vai monitorar mais atletas, a gente não sabe quais exatamente o Botafogo vai monitorar, tá? Mas o Botafogo está monitorando jogadores ali do setor de meio campo, né, de defesa, goleiro. O Botafogo pode estudar aí a contratação de um goleiro na segunda janela. O Botafogo ele tá fazendo, né, vamos colocar assim, esses mapeamentos para ir chegar no momento certo, dar o bote. E por hora o que a gente tem, né, cara, que a gente tem, vamos colocar assim, que a gente sabe, né, que houve contato, porque com certeza deve ter tido mais contato do que isso. O Zahavi, o Marçal já tá palavrado para jogar na lateral esquerda do Botafogo. E a situação do Marcelo, que é um namoro, né, que vai além só de uma negociação fria, um cara que é botafoguense e tudo mais, mas que deve ficar na Europa por mais tempo, de acordo até com ele, tá? É isso, gente. Beijo pra vocês, até a próxima e fui!